aqui o meu parceiro, que é sócio fundador da Sinfonia, é assessor de investimentos, já foi consultor, tem uma experiência bem legal. Arthur Ruiz comigo aqui hoje, bem-vindo, irmão. Obrigado, Gu, prazer aí falar com o pessoal. Então, a gente vai trazer boas novas hoje. Boas novas tanto para você que é do mercado financeiro, quanto para quem é do mercado imobiliário, nosso parceiro. Inclusive, um dos maiores objetivos nossos nessa live é promover essa integração, né? Então, esse movimento que nós fizemos na Midra, junto com a Sinfonia, tem isso como objetivo. Exato. Como é que a gente faz para o nosso cliente ele ser assessorado, tanto na parte financeira quanto na imobiliária, no mesmo lugar, né? Com o mesmo objetivo, com uma comunicação direta, né? Então, para também não ter essa perda de comunicação, esse é o objetivo do nosso bate-papo de hoje, tá? Antes da gente falar um pouquinho, né, Rui, sobre a parceria da Midra e a Sinfonia, eu queria falar um pouquinho sobre cenário de mercado realmente, né? Perfeito. Queria ouvir como você enxerga hoje o mercado financeiro, quais são os desafios, né? Por que a Sinfonia se posicionou como um multifamily office, essa transformação que ela está propondo, né? Que está dentro do propósito aí no mercado. Então, tá contigo. Legal. Bom, cenário, né? A gente vive num cenário muito desafiador no Brasil. A gente precisa de muita cautela na hora de pensar numa estratégia de alocação de investimento. Estamos aí quase estourando o nosso teto de inflação, gastos públicos aumentando, taxa de juros subindo, tudo isso tem impacto, né? Tanto de curto, médio e até longo prazo. Então, mais do que nunca, cenários assim exigem um olhar 360 para um portfólio. Tá. Então, desde sempre esse foi o intuito da Sinfonia. Ela já nasceu com esse propósito de conseguir enxergar o interesse do investidor, o momento atual de mercado e deixar uma carteira aderente ao objetivo e a tudo que está acontecendo. Né? Naquela luta que eu sempre falei, né? A luta pela transparência, a luta pelo interesse realmente do cliente acima de qualquer outra coisa. Então é um cenário que a gente tem que ficar muito atento. Né? O mundo inteiro cortando juros e a gente subindo. Isso tem um impacto. Né? Isso precisa ser levado em consideração na hora da decisão de investimento. Mais ciclos, né? Não é um ciclo que a gente nunca viveu, mas tanto que a nossa cabeça já é mais conservadora com relação a assumir riscos hoje grandes no Brasil. A relação risco-retorno não é muito favorável para as carteiras hoje, não. Muito bom, e teve uma mudança bem drástica, né, de cenário, porque a gente fez uma live, cara, eu acho que foi no ano passado, final do ano passado, não lembro se outubro, alguma coisa assim, deve fazer quase um ano, com o Léo, né, que é economista também, sócio de uma grande gestora, né, e tudo. E aí, nessa live, o que a gente conversou muito era sobre o cenário da queda dos juros. Exato. Que era uma unanimidade, Com né? certeza. Todo mundo enxergando a queda de juros e, inclusive, o Léo acertou nas previsões, né? Ele falou, olha, a gente vai ter agora uma queda, daqui a pouco outra, 2024 uma previsão de queda muito, muito grande, né? Ali estavam pensando em 9% no final do ano, né? A Selic e tudo mais. E aí nós tivemos uma mudança de postura, na verdade, muito forte do governo, né? Muito gasto, muita irresponsabilidade fiscal, principalmente. E aí sempre aquela narrativa do mais imposto, né? Do mais imposto. E aí você vê agora o cenário mudando. Então você vê a taxa de juros acabou de subir, vai subir mais até o final do ano. Tivemos agora a confirmação do, acho que é Galilopo, se eu não me engano, né? Que vai ser o próprio próximo presidente do Banco Central. Uma expectativa que ele baixe a taxa de juros, mas é uma baixada na canetada. Então, acho que é muito difícil fazer previsão agora, né? Muito difícil fazer previsão agora. Mas mais do que a previsão, acho que o que é importante agora é segurança. Exatamente, com certeza. Criar, acho que um portfólio protegido, né? Que nos dois cenários você vai sobreviver e você vai ganhar dinheiro, né? Então, exatamente. Acho que a nossa cabeça está parecida. Essa é a palavra, proteção. Proteção. O portfólio de investimento tem que ser uma proteção. Muito bom. Porque não tem como. O mercado ele precifica o futuro. E se a gente soubesse exatamente o que vai acontecer no futuro, seria, né, o melhor dos mundos. Com certeza. Mas a gente tem que proteger para estar preparado para qualquer cenário. É isso. E assim, tem um conceito, cara, que a gente vai trazer para vocês aqui, que é o conceito de asset allocation, né? Que é do pensamento estrutural na sua alocação. Então, já vamos falar um pouquinho da Sinfonia, desse propósito, porque a Sinfonia, eu vou resumir isso aqui, nós gravamos podcast, depois tem bem mais coisa no podcast, né? Mas resumido para vocês, porque a live é curta, a Sinfonia ela vem num modelo de multifamily office exatamente para não ter conflito de interesse. Né? Então, diferente de uma gestora ou de uma consultoria, onde você tem ali um ganho de comissão por produto que você vende, ou você tem algum tipo de interesse num produto próprio, coisas do tipo, o multifamily office, por teoria, ele não pode ter comissionamento, né? Inclusive, a Sinfonia, ela repassa todo, né, o comissionamento que acontece
para o cliente. Então vamos falar um pouquinho disso, né? Qual que é essa diferença, né, da posição da Sinfonia hoje versus as outras gestoras tradicionais, que provavelmente nossos clientes estão assistindo aqui, já são assessorados por alguém, provavelmente alguém das grandes gestoras, né? Então... Sim. A pergunta que eu sempre gosto de fazer para o cliente é quanto custa a gestão do seu patrimônio, né? Quanto custa a gestão da sua carteira de investimento? Se a resposta for nada ou não sei, existe um problema muito grande. Não existe almoço grátis. E a Sinfonia ela veio para lutar contra o mercado, que isso para mim é uma doença no mercado financeiro, que é a comissão por produto, que é a falta de transparência. Você olhar para os produtos e as comissões embutidas que eles oferecem, ao invés de olhar para o ativo financeiro que faz sentido na carteira do cliente. Então, a gente, através do serviço de carteira administrada, mata esse conflito, porque temos a taxa de gestão fixa sobre o patrimônio e todo e qualquer comissionamento oriundo de qualquer alocação de produto volta 100% para o cliente. Nada fica com a Sinfonia, né? Nós utilizamos a plataforma do BTG Pactual. A Sinfonia é uma gestora independente, já falamos isso lá no podcast, né? A gente utiliza a plataforma hoje do BTG Pactual. Nenhum recurso vem para a gestora, fica na conta do cliente, no BTG, e o que a gente faz, o serviço de carteira administrada, é ter um gestor profissional certificado, né, por todos os órgãos reguladores, fazendo a seleção dos ativos dentro dessa conta. E é muito legal porque, mesmo numa renda fixa, a gente não tem intermediador, não tem spread de taxa, e mesmo assim alguns produtos ainda geram comissão. A própria plataforma do BTG já deposita essa comissão direto na conta do cliente, então nem passa pela gente, aí a gente garante 100% que nunca vai existir um conflito de interesse na hora da alocação. A gente pode até fazer uma operação que ainda 30% de comissão. No fim das contas, o de vocês é o mesmo. É o mesmo. Muito bom. Se a gente cavar um pouquinho o mercado financeiro, existem operações que o cliente nem fica sabendo que ele está deixando 6%, 7% de comissão no ato, né, que a gente chama na cabeça. E aí o risco fica unilateral. Quando você paga a comissão logo no ato num produto financeiro, se esse produto vai bem, pô, legal, o cliente ganhou, mas se esse produto não vai, todo mundo já ganhou, menos ele. Menos o cliente. Esse pensamento, né, do modelo tradicional hoje de gestão financeira é um baita problema. Só para vocês entenderem, assim, né, eu vou falar da minha experiência particular. Certo. Porque eu hoje, né, óbvio, estou com todo o meu patrimônio na Sinfonia, nós adquirimos uma participação dentro da empresa, né, então a gente é sócio hoje dentro da Sinfonia também, e fixamos essa parceria com a Midra. E é óbvio que todo o meu capital foi para... Inclusive fizemos essa semana, né? A portabilidade do valor total. A gente já estava uns 3 meses aí, né? Investindo um pouco lá. E o que aconteceu, né? Comigo, particularmente? Eu vim de uma assessoria tradicional, de um escritório autônomo, né? De investimentos. E aí tem alguns detalhes sobre escritório autônomo, sobre consultoria que a gente não entende. O primeiro modelo que eu vou falar para vocês, aprendi isso com o Diogo agora, né? A gente tem 3 modelos, né? Então a gente tem o escritório, o assessor autônomo, né? O AI. A gente tem a consultoria, a gente tem a gestão patrimonial, no caso que é o que a gente está oferecendo aqui na Sinfonia. Quando você pega esses 2 modelos, né, que são o do escritório autônomo e da consultoria, você não necessariamente precisa ter um gestor que seja, como é que é o nome mesmo? Uma certificação certificado, CGA. Né? De CGA. Você tem um assessor de investimento. Então, só para você ter uma ideia do comparativo, a gente está falando de um mercado de assessor de investimento que tem mais de 400 mil pessoas, né, dentro desse mercado, para quando você pega um certificado de CGA mesmo, para 6.800 pessoas. Então, ou seja, 1,5% do mercado de assessor consegue ter essa qualificação. Quer dizer, esse cara tem muito mais conhecimento, tem muito mais know-how, ele tem muito mais capacidade para cuidar do seu patrimônio. E dentro da Sinfonia, a gente tem um gestor que está certificado com o CGA, que é ele que vai olhar para o seu patrimônio, vai olhar para onde você está investindo, vai pensar no seu futuro. E aí é óbvio, né? Você tem uma pessoa mais experiente, que tem mais resultado, que já né, fez a gestão de carteiras multibilionárias. Então realmente tem que ter muito mais conhecimento, muito mais cuidado, né? Para ser assertivo. Só por isso já seria um ganho enorme, porque é óbvio que você vai ganhar mais. Agora, isso alinhado a um conflito de interesse, né, que está morto por essa questão que você falou. Então a Sinfonia, se ela fizer uma operação para você que ela ganha 30% ou ganha 2%, o mesmo percentual vai ser a comissão dela. Não vai mudar absolutamente nada porque o BTG devolve o comissionamento total para você. É isso, né? E em muitos casos é engraçado que já aconteceu do cashback representar o dobro da taxa de gestão no mês para o cliente. Então, isso ao longo dos anos vai ficando muito mais claro. Então, a gente fala, né? A gente tem a taxa máxima de 1% ao ano. Máxima por quê?
porque esses cashbacks eles acabam, querendo ou não, abatendo do custo de gestão e fica mais baixo. Mas a gente coloca, né, poxa, 1% ao ano ali para deixar muito claro. Mas é muito interessante isso que você comentou da capacitação do profissional. E o que é legal numa estrutura de multifamily office é que o gestor, ele cuida só de gestão. É muito comum o gerente de banco, o assessor, ele cuida ali do relacionamento, ele tem que cuidar da parte operacional, ele precisa mandar e-mail, enfim. Participa das reuniões de meta, o cara faz tudo, né? As metas de produto dele. O gestor, ele cuida única e exclusivamente de gestão. Você tem um profissional para cuidar só de relacionamento. Então, que é aquele elo de ligação, né, entre qual que é a ideia, né, da gestão de investimento e a necessidade do cliente. Então, isso otimiza muito também o tempo. Verdade. Que o cara tá efetivamente olhando só para sua carteira, né? Então ele não tá pensando em o que ele tem que vender, a meta que ele tem. Um exemplo, o Diogo não tem meta para bater, né? O cara tem que focar em fazer o melhor resultado possível nas carteiras. Não, realmente, assim, se vocês pararem, cara, que não tem tempo pra gente falar sobre tudo isso, né? Mas se você parar para estudar os modelos, o modelo do Multifamily Office faz muito mais sentido, porque além de você não ter comissionamento de voltar para você, que já é uma porrada, e você ter esse alinhamento do gestor que está focado só realmente no que tem que ser feito, além disso, você tem a gestora focada em te gerar mais patrimônio, porque quanto mais patrimônio ela gerar para você, efetivamente mais ela ganha. Exato. E vale ressaltar também que não existe taxa de performance. Então, em alguns locais você vê assim, o que exceder, por exemplo, 100% do CDI, 20% entra como comissão de performance. Fundo tem muito isso, né? Fundo tem bastante isso, fundo de investimento. Então, ali o custo da carteira, ele aumenta. Então, no nosso caso, a gente não tem taxa de performance também, porque a partir do momento que você está contratando um gestor para cuidar do seu patrimônio, a gente subentende que o nosso trabalho é performar na carteira. Exatamente, né? Já tá... Se você já está pagando para isso, a gente precisa performar. Muito bom. Cara, é um pouco do... Até uma das coisas assim, que a gente fez no treinamento essa semana aqui, né, com os executivos, e aí um dos nossos executivos falou, pô, mas parece que a Midra e a Sinfonia nasceram da mesma cabeça, né? Porque o propósito, o objetivo da empresa é muito parecido. E realmente por isso que a gente conseguiu, né, fazer essa junção, porque a gente pensa muito igual. O objetivo principal é realmente levar as melhores oportunidades possíveis para os nossos clientes. Hoje eu estava agora numa discussão, agora mais cedo, com o gerente, né? E ele falou pra mim assim, cara, sabe uma coisa que eu acho loucura aqui na Midra? Ele veio de uma outra empresa, né? E aí ele falou assim, a gente tem 3 produtos hoje que a galera tá falando. Tem um produto que paga 6% de comissão, tem um produto que paga 3% de comissão e 4 e pouco. Você vê a galera promovendo os produtos exatamente com o mesmo afinco, porque realmente não existe um olhar só para comissão, é como é que eu faço o melhor negócio para esse cliente. Nós estamos divulgando um produto na Vila Olímpia, agora um exemplo, que é um lançamento que vai ter esse mês, que a comissão é a pior comissão que a gente já teve dentro do mercado. E, cara, não tem nenhuma diferença pra gente, realmente como é que eu faço para trazer esse cliente para a carteira, para ele comprar um bom produto, ter resultado, né? Porque o produto faz sentido para nossa carteira e automaticamente a gente vai ganhar dinheiro no longo prazo. Né? Então, juntos a gente acaba ganhando muito mais. Então, realmente é muito alinhado, cara, né? Eu fiz essa mudança por isso, eu já passei por assessoria. A última empresa que eu passei foi uma consultoria e nos 2 lugares tinha conflito de interesse. E agora a gente conseguiu encontrar um modelo que efetivamente obriga, né, a gestora a não ter conflito. E aí é óbvio, a gente tem também o lado, né, da pessoa ser correta, de ser honesto, então você quer fazer o bem para as pessoas, mas não é só isso, né? O incentivo, ele tem que ser alinhado. Exato. Então, se você pegar a gente aqui, nós dois, nenhum de nós dois aqui é matador, é assassino. Mas se botar nós dois lá no meio do Iraque da guerra, cara, ou você mata ou você morre. Exatamente. Então eu falo muito para os nossos executivos, para os nossos clientes, que você precisa estar numa empresa onde o alinhamento de incentivo ele é correto, onde eu realmente bonifico o que é certo. Porque, infelizmente, a maioria das empresas dentro do mercado imobiliário, isso é absurdamente difundido. O mercado financeiro, infelizmente, foi para o mesmo caminho. Infelizmente, quem cresce mais é quem gera mais dinheiro para a empresa, quem coloca mais dinheiro no caixa, é meta agressiva para vender coisas ruins, né? E infelizmente, se você tem isso, uma meta agressiva para vender uma coisa ruim, você vai prejudicar o cliente. Com certeza. Então não tem como você focar no cliente quando você faz um negócio desse. Exatamente, o dinheiro sai de algum lado. Algum lugar está indo esse dinheiro, né? Então acho que está muito alinhado o nosso propósito, e aí já entra, né, no próximo tema que eu vou puxar aqui, que é o objetivo dessa nossa fusão. Então, isso é uma dúvida grande que ficou, né, para os nossos clientes. Mas Sinfonia vai vender imóvel, Midra vai vender de investimento, como que funciona isso, né?
Na verdade, a Sinfonia ela entra dentro da mídia como uma unidade de negócio, né? Então, essa nossa parceria ela funciona de forma separada dos executivos. Então, os executivos eles têm a possibilidade de indicar clientes para assessoria financeira, mas óbvio, né, que eles não vão mexer na assessoria, não vão ter acesso à carteira, não vão nada disso, até porque é uma coisa extremamente regulada. Isso, né? Então, você que é investidor pode ficar tranquilo, que realmente é algo que é muito fechado. Mas você tem a possibilidade de estar dentro de um multifamily office, que é um produto que é muito exclusivo. Falando sobre multifamily office, Ruiz, esse termo family office é um termo muito usado para administração de grandes fortunas, né? É muito mais comum, né? Então, vamos comentar um pouquinho sobre essa questão do family office, né? Para quem que chega esse tipo de oportunidade e por que a Sinfonia está levando para o varejo isso, né? Que é um desafio enorme também. Esse conceito de multifamily office já é muito antigo, né? Não é nada novo, a gente não está inventando a roda em ter um multifamily office. Só que é para um público feito para gerir grandes fortunas. Então, no geral, a pessoa precisa ter um patrimônio de investimento de pelo menos ali 8 milhões de reais. Né? A gente conhece ali family office que só pegam clientes a partir de 20 milhões, outros a partir de 50. Então, é um serviço muito exclusivo. Qual que foi o nosso intuito? Democratizar esse acesso. Por que não ter acesso a um gestor profissional? Por que não ter uma carteira realmente alinhada com os objetivos? E nós baixamos nessa régua para 500 mil reais. Porque com o processo de desbancarização que as corretoras fizeram, né, nesses últimos anos, esse público ali de 500 mil até 8 milhões saiu dos bancos, né, porque não estavam sendo... Não estava sendo bem assistido. Né? O banco não estava nem aí, e foi para a corretora. E quando chega na corretora, bate nesse problema do conflito de interesse por indicação de produto. Então, vem muitos clientes machucados. A gente vê, assim, uma coisa é você perder 100 mil reais numa carteira de 50 milhões, outra coisa é você perder 100 mil reais numa carteira de 500 mil. Infelizmente, acontece. Então, a gente quis abraçar, né, um pouco mais para realmente democratizar. E por quê? Isso é o que assina que o nosso intuito com o cliente é a longo prazo. Né? Então, beleza, vamos construir junto. Né? Você tem hoje 500 mil reais, beleza, vamos chegar no... Vamos, né? Vamos construir junto esse caminho para que você consiga ter uma solidez no seu patrimônio. Tá? Então, a gente baixou ali esse ticket de entrada. Muito bom, muito legal, cara. E como que a gente vai fazer isso dentro da estrutura da mídia, né? Agora, para vocês entenderem bem. Então, você tem seu executivo que já se assessora na compra dos seus imóveis, né, e tudo mais. Você vai ter a Sinfonia do outro lado que pode te dar essa assessoria na parte financeira e cuidar dos seus investimentos dentro do mercado financeiro. E aí nós fizemos uma unificação. Então existe um ponto de contato, que é um ponto de contato que vai partir da Sinfonia para o nosso cliente, até como eu falei, por uma questão de proteção de dados, né, desse cliente, onde a gente vai unificar essa carteira. Então você que é investidor imobiliário, imagina você ter um relatório mensal, né, você ter um controle do seu patrimônio total. Por isso que uma das coisas que a gente falou muito, né, para os nossos executivos é que a Mida ela se torna uma empresa, um one-stop shop, né? Então ela se torna uma empresa onde você consegue fazer tudo no mesmo lugar, e isso acontece exatamente nesse relatório que você vai receber mensal, onde você vai ver toda a evolução da sua carteira financeira e a evolução da sua carteira imobiliária. E é uma coisa muito legal. Eu falo porque o primeiro que a gente fez foi o meu, né? Pra gente fazer um MVP. Cara, é muito legal você ver o seu patrimônio inteiro, você entender onde está a sua alocação. Uma das coisas, né, a gente pode até falar um pouco sobre isso, uma das coisas que a gente percebeu de cara quando a gente fez a minha, é que eu tinha uma alocação errada dentro do mercado financeiro, né, que foi direcionado pelo meu último gestor, que era o quê? Eu tinha algumas coisas dentro da minha carteira financeira ligadas ao mercado imobiliário. Eu tinha fundo imobiliário, eu tinha fundos de ações que tinham incorporadoras, e além de eu ter o meu maior patrimônio hoje em mercado imobiliário, a minha empresa, a minha fonte de renda, né, meu maior risco, também está no mercado imobiliário. Então, imagina você investidor, que loucura, né? Você tem uma oscilação no mercado imobiliário, cairia meu patrimônio financeiro, cairiam os fundos que eu tenho, cairia o faturamento da minha empresa e cairia o preço dos meus imóveis. Então, ou seja, eu teria uma perda em todos os lados. E aí uma das primeiras coisas que a gente está fazendo agora é ajustar essa realocação. Então isso por si só já é um ganho enorme para você que é investidor, porque vai acontecer, eu tenho certeza, cara. Investidor que tem uma construtora e tem um monte de coisa de fundo imobiliário. Tem uma empresa no agronegócio e está cheio de fiagro lá na carteira dele. Então sempre vai acontecer. E como a Sinfonia vai ter acesso a essa carteira imobiliária, vai ter acesso à sua carteira
financeira, a gente vai conseguir te direcionar para você correr o mínimo de risco possível, né, diversificando melhor a sua carteira. Deve ter acontecido isso com você já em outros clientes. Com certeza, praticamente todos os clientes que vêm têm esse risco totalmente descasado. Por isso que a gente investe muito tempo em conhecer o cliente, entender quem ele é, entender como ele está posicionado como um todo, para que a grande função de um investimento no mercado financeiro é proteção, né? Ou pelo menos deveria ser, né? Como Sim. uma proteção para a pessoa e para o portfólio. Então a gente precisa entender os detalhes, porque não tem como eu colocar uma receita do bolo e falar, não, essa... E a gente tem muito isso no mercado financeiro, né? Cada vez surge uma narrativa da verdade absoluta. Não, agora é isso, agora tem que ser isso. Depende, né? Depende da pessoa, depende do patrimônio imobiliário, depende do ramo de atuação, depende da idade, depende da sensibilidade, depende de muitas coisas. Então, tem que ser um olhar muito individualizado. Por isso que é tão importante a gente conhecer essa pessoa, entender, olhar a carteira para depois conseguir dar um parecer, dar um direcionamento, né? Falar, não, vamos por aqui, que vai ser melhor. E sempre, óbvio, fundamentando tudo. A gente sempre fundamenta cada decisão de investimento, cada indicação, qualquer coisa que nós formos falar, está fundamentado. Que é para não deixar nenhum tipo ali de dúvida. Acaba virando até um educacional com o cliente todos os meses. Sim. O relatório ficou muito bacana, ficou sou suspeito para falar. Ficou muito legal. Mas você percebe na evolução de cada reunião mensal que o cliente ele começa a entender mais sobre o mercado. E às vezes você vai falar uma coisa e ele fala, é por causa disso, né? Você fala, exatamente. E é muito legal ver essa... Além de tudo, né, de fazer a gestão, ter esse trabalho educacional. Isso é uma coisa que a Midra, é óbvio que a gente faz as coisas um passo de cada vez, né? Sim. A gente tem, quando a gente olha o mercado imobiliário, o mercado financeiro, a gente tem gap infinito, assim, né? Tem muita coisa para resolver. Acho que a primeira coisa que a gente queria resolver era ter um ecossistema completo. A gente trabalhou muito nos últimos 1 ano e 8 meses aí que a empresa vai completar agora para conseguir fazer isso. Então, para eu ter uma boa captação de SCP, para eu ter um bom departamento de lançamentos, de apartamentos prontos, né, para eu ter um bom departamento de flipagem, de decoração, gestão de unidade, gestão de carteira, consórcio, financiamento. E agora, para fechar o nosso ecossistema, uma empresa que faça sentido no mercado financeiro e realmente que possa fazer essa gestão. Então, foi um trabalho enorme. Um dos nossos próximos desafios é exatamente educacional. Então a gente já falou sobre isso hoje, inclusive, né? Sim. A gente vai ter que assumir, sim, em algum momento um posicionamento para educar melhor os clientes, porque o cliente vem muito machucado, vem muito sofrido, né? E esse é um dos objetivos também dessa nossa parceria. E eu já vou dar um presente para você que é nosso investidor e está aqui na live com a gente. Nós vamos disponibilizar para todos os clientes que estão, né, com a gente nessa live uma análise de carteira gratuita, né? Inclusive um dos pedidos que eu fiz, né, pro Ruiz, pro Diogo, que são sócios da Sinfonia, é que eu gostaria muito que essa primeira análise fosse feita por eles, né? Porque acho que nada melhor do que você, investidor, conversar com o dono da empresa, né, com o cara que fundou a ideia, para explicar esse movimento, por que isso faz sentido. Então, se você está aqui na live, é nosso cliente, converse com o executivo que te indicou para estar aqui, ele vai te enviar um voucher e você vai ter a oportunidade de ter a Sinfonia avaliando a sua carteira financeira sem nenhum tipo de compromisso. Eu falo sempre, cara, o melhor cenário é você sair feliz pra caramba, sabendo que você está muito bem assessorado. E o melhor cenário ainda, na verdade, talvez, seria você olhar e falar, pô, acho que eu estava tomando aqui uma bola nas costas, preciso de uma pessoa melhor para me assessorar, e aí você vai ter esse auxílio da Sinfonia para ajudar você nessa gestão. Tá? Foi o que eu fiz, né, nesse processo todo. Então, certeza. Mais uma vez, eu estou skin the game com vocês, aí comprando os imóveis e investindo na gestora, além de, né, na empresa, também meu patrimônio todo está dentro da Sinfonia aí também. Exatamente. No BTG, né, sendo gerido pela Sinfonia. Falando dessa parceria, Ruiz, vamos falar um pouquinho dessa questão de análise de carteira, já que a gente foi para os clientes, depois a gente vai tentar falar um pouco da SCP, que é a nossa cereja do bolo aí. Como funciona essa análise de carteira, né, primeira coisa, e o que você mais vê nas análises de carteira, sabe? Um ponto que você puder falar, poxa, isso aqui sempre acontece, os clientes geralmente tem aquele momento eureka, né? Tipo, pô, entendi. Posso falar um que aconteceu Pode ser nossa? Na minha mesmo, sem problema. Como é que funciona, né, a análise de carteira? A gente olha todo o patrimônio financeiro do cliente, então às vezes ele está distribuído em 3 bancos, 4 corretoras, mas a gente pede, manda tudo para a gente, nós vamos consolidar, e aí sim a gente vai conseguir fazer uma análise, vai ter aquela conversa de triagem para entender, beleza, o que você quer com essa carteira? Por que você junta dinheiro? Por que você constrói patrimônio? E aí, com base na carteira como um todo, a gente vai dar um direcionamento, né? A gente vai montar um plano de investimento. E por que a gente tem que olhar o patrimônio como um todo?
Digamos que, poxa, o cliente ele tem, né, 5 milhões de reais. Aí ele fala assim, vou começar com 2 milhões e meio. Sim. É importante a gente ter uma visão do todo para que a gestão que nós vamos fazer na carteira faça sentido para o CPF do cliente. Então, o nosso interesse é no CPF, porque você imagina só, o cliente tem ali parte do recurso com a gente, foi até uma coisa que a gente fez, né? A nossa carteira, se você olhasse ela, a parte que estava no BTG sozinha, fala, o que está acontecendo aqui? Só como a gente tinha conhecimento do todo, falou, é aqui que a gente está protegendo. Verdade. Faz sentido isso porque a gente tem fundo garantidor de crédito em jogo, a gente tem concentração de risco, então às vezes a gente fala, putz, nossa, tá uma LCA muito boa aqui, a gente investe. Coloca lá 100 mil reais, que faz sentido para a carteira que a gente está gerindo, só que aí fora a gente estourou o FGC do cliente, então isso não faz muito sentido. Por isso que, para fazer uma gestão eficiente, a gente olha a carteira como um todo, tá? E a gente monta esse plano de investimento, um documento, onde a gente vai apresentar tudo, como eu falei, fundamentado. O que está legal, o que não está, o que está aderente, o que precisa mudar, e já dá um direcionamento de estratégia de investimento. Olha, sua carteira hoje está assim, o ideal é ela ficar desse jeito, e num D90, assim, no curto prazo a gente consegue transformar ela assim, e já dá uma perspectiva para o cliente. E o que eu mais vejo, isso é muito engraçado, porque dependendo de onde a carteira está, parece que eu sou vidente, mas eu falo, eu sei onde está alocada. Que a gente fez. Esse é o conflito de interesse que a gente falou. Eu tô com X, eu vou falar, a carteira vai estar com isso, e na hora que abriu, tava mais ou menos. Exatamente. Porque a distribuição de produtos no mercado é praticamente igual, então você vê carteiras meio Ctrl-C, Ctrl-V. Então, o que eu mais vejo é risco descasado. Vai falar, por que você tem esse produto? Poxa, hoje mesmo, né? A gente tá fazendo uma análise de carteira e eu fui, né? Questionei pro cliente, falei, você sabe por que tem esse produto na sua carteira? Ele falou, porque eu precisava de algo com uma liquidez diária. E é o pior produto de liquidez do mercado. Não tô falando que o produto é ruim ou bom, só que porque ele queria, estava totalmente descasado. Mas é um produto que eu sabia, por exemplo, que pagava 3% de comissão na cabeça. É isso que acontece, entendeu, gente? Só para informar, que acho que é muito bom que você falou, é o que aconteceu comigo, né? Então, eu estava com uma empresa X e aí ele falou assim, cara, com certeza na sua carteira vai ter esse produto. Por quê? São produtos que existe um acordo entre essa gestora e a empresa que fornece. Então, imagina que um exemplo, eu sou a Magazine Luiza, e eu vou emitir uma debênture para captar crédito no mercado. Eu chego lá para a empresa X e falo, eu pago 15%, mas como, gente, é brother, te pago mais 2 aqui para você captar para mim, que é uma coisa completamente natural, não estou falando que isso é errado. O problema é que existe um conflito de interesse, porque o gestor dessa gestora específica vai me distribuir esse produto. E aí, quando você vai analisar, geralmente ele não é o melhor produto que deveria estar na sua carteira. Mas ele é o que paga mais. Então, infelizmente, né, existe esse descasamento, né, que a gente comentou. E no caso da Sinfonia, no caso, né, de um fundo no Multifamily Office, não tem como isso acontecer, porque efetivamente isso não muda nada para a empresa. Não, então, pode chegar lá, pode ser no BTG, pode ser na XP, pode ser no Itaú, pode ser na Ágora, tem um monte de gestor aí por fora. Não importa onde for, o comissionamento vai ser 1% do resultado que a empresa gerou para você no ano. Ponto. E até é válido falar, um outro benefício de um Multifamily Office também, o vínculo hoje, por enquanto, é só com o BTG, mas a gente não perde acesso ao mercado, a gente não vai distribuir produtos do BTG. Então, existe um ativo muito bom fora. O gestor ele tem essa autonomia de, né, na outra tesouraria, comprar o ativo lá e liquidar na conta do BTG. Então, a gente olha o mercado 360. Sim. Vai fazer o operacional lá via BTG. Uma coisa que você falou muito legal hoje no podcast que eu quero ressaltar, que é o seguinte também. Inclusive, uma das coisas que eu passei foi que eu tinha que chegar no valor X lá para me tornar investidor profissional para pegar alguns produtos específicos. E realmente tinham produtos melhores do que estavam em acesso para mim. E uma das características de um fundo, né, de uma gestora, como no caso da Sinfonia, é como ela faz gestão de um patrimônio inteiro, ela consegue comprar esse tipo de produto, né? Mesmo que eu não tenha o valor que eu precisaria ter. Então, por exemplo, no meu caso ali era, vou dar um exemplo aqui fictício, 100 mil reais. Eu não precisei ter esses 100 mil reais para poder comprar o produto que era bom lá, enfim. Então, isso é verdade, né? É porque as carteiras estão sob a supervisão de um CGA. Então, é um profissional que ele tem essa qualificação para conseguir filtrar, né, um ativo e, lógico, dentro da nossa política de investimento, que está com a CVM, que somos fiscalizados, distribuindo nas carteiras. Então, é muito comum pegar, às vezes, um
título para o investidor qualificado, investidor profissional, e conseguir distribuir para o investidor ali em geral, porque no final isso é muito importante. O risco é o risco de gestão. Então, o gestor que toma as decisões de investimento é o CGA dele que está ali no risco. Se ele fizer alguma coisa que conflita com a política de investimento, ele responde direto. E ele responde, inclusive, até criminalmente, né? Sim. Dependendo do... Sim. E é onde, né, tem muita gente hoje que trabalha via push, né? Aquele push que vem no aplicativo da corretora. O seu gestor fala para você, não, dá um ok lá agora aí para mim. Dá um ok no push, porque não vai fechar o mercado e você dá esse ok. Lá tem o termo de ciência de risco, então não vamos muito longe, né? Teve debentures ali que deram default, né? Que ficaram inadimplentes, o dinheiro dele vira pó, numa renda fixa. Só que você aceitou o push, você assinou o termo de ciência de risco. E é algo que na gestora não acontece. Por exemplo, se a gente. E eu dei esse exemplo no podcast, eu conheci uma mulher que o assessor dela indicou e ela tinha alocado 60% do patrimônio em uma única debenture. A debenture era ruim? Não, a debenture ela estava na carteira de muitos fundos de crédito, mesmo em carteira administrada, porque ela passava pelo crivo da polícia. Mas aconteceu. Qual que é a grande diferença? Ela aceitou o push. Vai recorrer a quem? Ela aceitou o termo de ciência de risco. Na gestora, até poderia acontecer desse crédito ficar inadimplente. Só que pela nossa política de investimento, é no máximo 3% da carteira. Então é sempre uma gestão de risco que, caso aconteça alguma coisa no mercado, a gente consiga, num curto espaço de tempo, recuperar aquilo e não prejudicar e fazer com que o investidor corra o risco da ruína. Muito legal. E se o gestor, um exemplo, colocasse o máximo é 3 e ele colocou 10, se perder, ele vai responder. Vai ter que explicar por que ele fez esses 10. Não precisa nem perder. Na hora, o diretor de risco já notifica pedindo explicação e a gente tem que ver essa explicação para a CVM. Então, assim, se a carteira desenquadra, o gestor, geralmente, são 24 horas para se justificar. Por quê? E aí, mais 24 horas para reenquadrar a carteira. Então, e tudo isso, todos esses limites, a gente pré-acorda com o cliente. Então, qual que é o seu perfil? E a gente, como eu falei, né? A gente é mais pé no chão, é mais conservador. Geralmente o cliente fala, não, eu sou mega arrojado. A gente fala, calma, vamos dar um passinho para trás, vamos começar moderado, vai sentindo o mercado. É uma experiência muito diferente estar dentro de um multifamily office. Né? A gente fala, vamos sentindo. Depois, se você quiser mudar para arrojado, pode... Mas o que acontece é que geralmente a pessoa não muda. Arrojado, exatamente. Né? Ele só quer falar um nome bonito, né? Mas, e para contar um case legal para vocês sobre essa questão, né? A gente falou muito no podcast sobre ser bem assessorado, né? A gente falou que esse é o detalhe. Cara, vale muito a pena você, investidor, estudar o modelo do multifamily office, porque você vê cada coisa que o Ruiz fala aqui. Pelo menos, eu dou mais cara, é melhor ainda do que eu imaginava, sabe? E uma das coisas que a gente conversou bastante, a gente estava falando sobre fundo imobiliário, né? Foi uma discussão que foi trazida aqui em um treinamento nosso. Porque, inclusive, né, nós vamos trabalhar muito esse treinamento de mercado financeiro para os nossos executivos, vai ser muito legal para o desenvolvimento do nosso time também, para assessorar melhor você que é investidor. E aí, no meio da discussão, a gente chegou no fundo imobiliário, que é uma coisa que muitos clientes questionam a gente nisso, né? Fala, poxa, mas por que eu vou comprar um imóvel, sendo que eu posso colocar R$1.000 em fundo imobiliário, diversificar em vários, tá? E tem um pouco dessa discussão. São ativos completamente descorrelacionados, né? Então, eles não deveriam, na verdade, ser colocados na mesma bacia. Mas existe um ponto do fundo imobiliário que é pouquíssimo colocado em pauta, que é a valorização ou desvalorização das cotas. E a gente contou uma história, não Ruiz contou uma história que eu vou reproduzir para vocês, que foi muito interessante de um cliente específico, que esse cliente ele entrou num fundo imobiliário, um fundo que estava pagando muito, né, high yield, de papel, e esse fundo imobiliário ele estava pagando 1,8% ao mês de resultado. Isso é muito agressivo, tá, pessoal? Para um fundo imobiliário, cara, é muita coisa mesmo. Para qualquer ativo, na verdade, né? É muita coisa. E aí dá mais de 20% ao ano, enfim. Isento de imposto de renda. Isento de imposto de renda, exatamente. Então, realmente é muita coisa. Vai dar quase 200% do CDI, né? Se você pensar assim, e de forma meio que garantida, vamos dizer assim. E aí esse cliente ficou 2 anos dentro desse fundo. Eu vou resumir a história para vocês. E ele ganhou lá durante esses 2 anos 40% de resultado, né? Então, ou seja, ele colocou R$100.000, 2 anos depois ele tinha 140 mil. Cara, isso é muita coisa. Um ativo simples, né? Um ativo onde ele colocou pouco dinheiro e ele conseguiu fazer 40% em 2 anos, realmente é muita coisa. Só que tem um detalhe, fundo imobiliário, quando você vai vender o fundo, você tem liquidez. Você sempre tem liquidez. Só que você tem liquidez pelo preço da variação da cota naquele momento. E esse fundo, no caso, esse cliente tinha comprado a cota, um exemplo lá, de 100 mil em cotas,
Só que esse 100 mil dele tinha perdido 60% de valor no tempo. Então o que aconteceu? Quando ele foi vender, ele tinha ganhado 40 mil. Os 100 mil que ele tinha, ele perdeu 60, então ele ficou com 40. Quer dizer, ele põe... Imagina que a gente está em 2022. Ele pôs 100 mil em 2022, saiu em 2024 com 80 mil. Então, além de ter perdido 20 mil reais, ele ainda perdeu esses 2 anos de rentabilidade, né? Perdeu no mínimo uns 40 mil reais aí pelo mau investimento. Quer dizer que o fundo imobiliário é ruim? É óbvio que não. Quer dizer, você tem que saber a hora de comprar, você tem que saber qual que é o objetivo, você tem que saber que fundo imobiliário é renda variável. Não dá para levar como renda fixa, não dá para levar como aposentadoria, que é uma coisa que eu vejo a galera falando que é uma cagada enorme, né? Viver de dividendo de fundo imobiliário. Fundo imobiliário é um negócio variável. Você não pode basear sua aposentadoria em uma coisa que é variável. Se esse gestor, cara, der uma louca no cara, o cara cometeu um erro drástico, o fundo some, cara. Ou cai a cota que seja 80%, é difícil sumir, mas geralmente um compra o outro, né? Sim, acaba não sumindo. Mas, pô, se cai 60% da cota, imagina você trabalhou a vida inteira para juntar 10 milhões de reais para se aposentar, e aí do nada, por um erro de investimento, você perde metade daquilo, 60% daquilo. Por isso que a gente falou, né? Tem que ser bem assessorado, cara. Senão... Precisa, porque infelizmente existe essa narrativa, né? Tem esse apelo de, eu vou viver de renda. Pô, aí o camarada vai, junta dinheiro a vida inteira do trabalho, chega a hora de desacelerar, pô, vou me aposentar, construir um patrimônio legal. E faz aquela alocação, né? Colocar ações que geram dividendos, ou colocar fundo imobiliário. De novo, tá? Não sou contra ações, não sou contra fundos imobiliários. Eu sou contra você esconder os riscos. Falar só a parte boa. Não faz sentido. A gente tem uma estratégia para clientes que já chegaram nesse nível de parar de trabalhar e com o patrimônio que construíram, querer viver do patrimônio. A gente consegue fazer isso com renda fixa, segurança, sem risco nenhum, sem risco governo, né? E assim, de uma forma saudável, que o patrimônio continue crescendo e não que fique ali à mercê de um risco de mercado. Então criou-se muito essa narrativa como se a renda variável, o dividendo fosse algo muito trivial. Não, coloca ali 50% do seu patrimônio, 25 aqui, 25 aqui, 25 ali, 20... E não é bem assim. Não é bem assim. Por isso que e geralmente quando a pessoa chega no momento que ela quer viver do patrimônio, ela tá com uma idade um pouco mais avançada. Aí você quer tomar uma porrada tomar o risco nessa fase não faz sentido. Só que é o que vende, né? É a narrativa que vende, mas tem que tomar muito cuidado. Então, a nossa premissa a gente sempre vai colocar o risco ali na mesa. Fala, a gente está fazendo isso, o risco é esse, assim, assado, e como é que a gente se protege desse risco? Dessa forma. Então, não precisa estar alocado em renda variável para conseguir viver do seu patrimônio. Muito bom, né? Exatamente isso. E, uma cereja do bolo para vocês, ainda que a gente guardou agora para o final da live também, que é a seguinte. Um dos modelos que a gente gosta muito, né? A gente fala muito sobre esse modelo, principalmente quando a gente fala de investimento no mercado imobiliário, é o modelo de SCP, né? Que são as sociedades em conta de participação, quando você entra ali meio como um co-incorporador, né? Investindo junto com a incorporadora. E por esse modelo de SCP, assim como o modelo do Multifamily Office, por isso que a gente quis trazer aqui nesse papo, eles geralmente são para investidores com um capital maior. Então, a maioria das vezes que a gente tem uma boa SCP na mesa, você tem que entrar com R$1 milhão, 2 milhões, 5 milhões. Então, eles colocam ali um corte, até porque é uma exposição da incorporadora também. Ela está abrindo mão do lucro dela, né? Está vendendo praticamente a preço de custo para levantar o projeto. Então, faz sentido que ela queira também ter menos investidores e tudo mais. Porém, um dos grandes desafios que a gente tem aqui dentro da vida é entrar numa conversa com essas incorporadoras tão saudável, tão conectada, que a gente consiga abrir isso para varejo. Então é difícil acontecer, né? Geralmente a gente acaba trabalhando mais em cotas, a cota mínima que a gente trabalhou das últimas foi de R$500 mil, mas chegou na nossa mesa uma SCP agora muito legal. Então eu vou resumir bem rapidinho para vocês, mas principalmente para você que é investidor e está aqui, estava pensando em comprar um imóvel, estava pensando em investir em alguma coisa nesse final do ano, eu vou te mostrar de uma forma que vai caber no seu bolso tranquilamente, porque geralmente quando eu falo SCP, o cliente já pensa, caramba, vou ter que tirar R$500 mil da minha carteira, vou ter que tirar R$1 milhão, e não é nada disso. Tá? O primeiro ponto que é importante é que essa SCP ela fica a 2 estações de um dos principais polos econômicos da cidade de São Paulo. Então não vou entrar tanto, né, nos detalhes da SCP, até porque a SCP existe algumas regras de divulgação, então tem alguns cuidados que eu tenho que ter aqui que são importantes. Mas quando você está a 2 estações de metrô de um dos maiores polos econômicos da cidade, cara, não tem muito erro
né? Você tem um fluxo de pessoas absurdo, vai estar numa das melhores regiões da cidade fatalmente, porque não tem como ser, né, 2 estações da Faria Lima, 2 estações da Berrini, 2 estações da Paulista, que são os 3 maiores centros da cidade, vão ser regiões muito valorizadas, né? O que é 2 estações da Berrini, por exemplo? É Brooklyn. O que é 2 estações da Faria Lima? Pode ser Pinheiros, pode ser Vila Olímpia, né? Não sai muito disso. O que é 2 estações da Paulista? Pô, sei lá, Vila Madalena, Vila Mariana, então sempre vão ser regiões que são muito valorizadas, tá? É uma localização muito boa. E esse é um empreendimento feito para investidores, então é um prédio inteiro de unidades de um dormitório. Dessas unidades, né, que são 120 unidades, apenas 20 unidades vão entrar no modelo de SCP. Então, uma pré-captação que essa incorporadora está fazendo, super escassa, tá? Inclusive, a gente vai fazer um modelo que eu vou explicar para vocês aqui, para essas reservas. E nós vamos ter unidades nesse empreendimento a partir de R$235 mil. Então, estou falando de unidade de um dormitório, com 27 metros quadrados, uma planta muito legal, que é a planta que a gente mais gosta, por 235 mil, a 2 estações dos maiores polos econômicos da cidade de São Paulo. É uma região que facilmente, tá, pessoal, você vai fazer R$4.000, R$4.500 por mês de locação. Então a gente tá falando de um yield on cost, né, do valor que você pagou hoje. Óbvio que tem o tempo até ficar pronto, né, uns 3 anos até ficar pronto, mas tirando esse tempo aí, vai ser superior a esses 1,8 que a gente conversou agora, mas com ativo real, né, um imóvel, que o diferencial é que você comprou muito barato. Então comprou na hora certa, né, valorizou no tempo, e você vai ter uma rentabilidade realmente muito legal. Qual é o desafio para a SCP? E por isso que a gente quis soltar só numa live como essa. É que nós só temos 20 unidades. E se vocês pensarem em 20 unidades, num valor de 250 mil médio, vamos colocar aqui, a gente está falando de 5 milhões de reais. Só para vocês terem uma ideia, tá, pessoal? Nós estamos hoje com 15 milhões de reais de vendas na Midra. Então isso quer dizer, hoje é dia 10, quer dizer que a cada 3 dias, mais ou menos, vamos colocar 4 dias, vai, para ser conservador, a gente vende 5 milhões de reais. Então existe pouca chance que essa SCP dure mais que 4 dias. E aí, para esse modelo, é uma exclusividade nossa, né? Isso não está no mercado, só a gente vende esse produto. Então, como a gente tem essa facilidade, nós decidimos fazer um modelo de fila com os nossos investidores. Então, o que nós vamos fazer? Você que é investidor que está aqui, terminou, já fala com o seu executivo, pede para ele mandar os materiais, ele vai te mandar os materiais, gostou, você vai enviar o seu CPF, uma foto da sua CNH, né? Algum documento ali de próprio seu, e a intenção de compra. Então, a intenção de compra de uma unidade, nós vamos colocar você na fila e você vai ter 48 horas para definir qual unidade que você vai escolher, se você vai querer prosseguir ou não. Tá? Então, por que a gente vai fazer isso? Para não frustrar os nossos investidores. Porque uma vez que nós fecharmos essa fila, e eu nem sei quantas pessoas têm assistindo aqui a live, mas às vezes tem um que é 2, um que é 3, um que não está aqui, mas o executivo vai mandar no final. Pode ser que hoje, meia-noite, não tenha mais as 20 unidades. A gente não sabe o que vai acontecer, tá? Mas, de qualquer forma, a gente vai respeitar essa fila das 20 unidades. E tem uma cereja do bolo, porque, de verdade, se fosse 235 mil, um dormitório, a 2 estações para mim, a melhor localização, eixo econômico da cidade de São Paulo, quando a gente pensa em rentabilidade, à vista seria um negócio muito bom, mesmo que fosse à vista. Mas, além de tudo, a gente conseguiu ainda negociar uma condição de pagamento. E essa foi uma guerra, de verdade, a gente discutiu na mesa aqui, eu e o incorporador, porque é óbvio, o cara fala, pô, meu, eu tô fazendo preço de custo, você quer que eu parcele ainda? Aí você acaba comigo, né? Mas a gente tem uma força de venda muito grande, o incorporador gosta muito da gente, então a gente conseguiu negociar uma condição de você parcelar esse valor ainda. Então, exemplo, se forem 240 mil reais, só para vocês entenderem, você vai poder parcelar em 12 vezes de 20 mil reais, sem correção nenhuma, cara. Sem NCC, sem nada, deu vontade, né, de comprar, eu vi no seu rosto. 20 mil por mês, já, né? Pô, 20 mil por mês, 12 meses parcelado, você vai pegar uma unidade, é uma unidade em andar baixo, tá? Já vou deixar claro isso para vocês, 2º, 3º, 4º andar, são as unidades com o menor preço do empreendimento, tá? Mas o empreendimento ele tem 5 andares de garagem, então você já começa num 6º, 7º andar ali, né? As primeiras unidades não tem problema, área comum completíssima, a região é linda, super verde, cara, é muito legal, você vai gostar com certeza. Mas o mais legal da condição é isso, que você não precisa tirar 240 mil reais agora de uma vez. Você pode colocar 20 mil agora e se programar para nos próximos 12 meses colocar 20 mil reais. Sei que tem vários investidores que estão com a gente aqui agora que conseguem ter essa sobra no seu mensal, que não vai mudar, né, a sua realidade. E você vai adquirir um ativo, cara, com muito valor agregado. E é por isso que a incorporadora só colocou 20 na mesa, né? Porque eles sabem que não vale a pena vender pelo preço que eles estão vendendo depois do lançamento, né? Então,
Posso Pode ficar à acrescentar, vontade, então, pô, lógico. uma coisa Tá ali? vendo que você Quando tava... a gente for fazer a gestão, a análise da carteira, a gente pode também incluir uma análise de planejamento financeiro pessoal. Então, Legal. porque às vezes a pessoa ela pode estar olhando e falar, cara, isso não é para mim. Depende. Às vezes um ajuste no planejamento financeiro pessoal, ela consegue montar esse fluxo e às vezes é uma solução tão simples. Então a gente pode atuar nessas duas pontas também, a análise da carteira de investimento e focar com um planejador, planejamento financeiro pessoal. Muito bom. Então fica ali... Muito bom, já mais uma cerejinha, né? E as formas de pagamento, cara, são muito variadas também, tá? Então eu comentei aqui um exemplo das 12 vezes, mas tem você vai falar, não, Gustavo, eu quero fazer em 3, quero fazer em 4, quero dar 50% de ato e parcelar o resto. Tá bem flexível, né? O que precisa realmente, que óbvio, não dá pra fazer em mais de 12 vezes, porque é uma SCP, quando o projeto começa, ele vai começar já a ter custo de obra, né, e tudo mais. E um detalhe interessante é que esse projeto ele já está praticamente aprovado, a aprovação do projeto sai agora no mês que vem. Então o lançamento dele está previsto entre janeiro e março. Quer dizer, não é uma SCP que você vai colocar o seu dinheiro agora e daqui a um ano e meio ela vai se lançar, que é normal acontecer no mercado, mas tem esse risco do tempo, né? No caso aqui já é um projeto que já está praticamente aprovado, só falta alguns detalhes de prefeitura para ele realmente vir a mercado, tá? Então, ainda, além de tudo, o momento ainda é o melhor momento, mais seguro, né, para você investir nessa SCP, tá? Então, eu espero que a gente traga muitas outras dessas para vocês, porque realmente é uma oportunidade única, tá? Vou deixar de novo aqui um CTA para você que é investidor, conversa com o seu executivo que te convidou para estar aqui, né? Pede o contato, pede para ele indicar você dentro da Sinfonia, para você entender melhor o trabalho da Sinfonia, entender como a gente pode te atender melhor nessa carteira financeira e te ajudar, né, nessa questão de conflito de interesse e tudo mais. E aí, para finalizar, vou pedir para você deixar aí uma última mensagem, né, para os clientes que estão vendo a gente aí, para os executivos, sobre esse nosso momento. Contigo. Assim, aproveitem. Eu acho que tem um momento no mercado anterior e pós essa união. Então, realmente, isso é uma inovação. Isso chegou para ser disruptivo pela primeira vez. O grande conflito, né, que era... Eu acho que o investidor aqui da Midra, que foi comprar imóveis, teve contato com algum assessor ou gerente, deve ter ouvido muita coisa, do cara falando, não faz isso, não. E pela primeira vez a gente vai conseguir olhar para a carteira num 360 e não ter um conflito de interesse pendendo para nenhum lado. Então isso é revolução, aproveitem muito isso daí, e eu faço questão, tá, todos os clientes que vierem da Midra, de eu atender pessoalmente, né, de fazer essa análise, de estar junto, né, nesse primeiro contato, de explicar, de mostrar, a gente também pode receber lá na nossa sede, então eu deixo ele muito, muito aberto para quem tiver dúvida, se às vezes algum conteúdo não ficar claro, pode deixar ali meu WhatsApp pessoal, fiquem à vontade, mas aproveitem muito essa oportunidade de ter ali 2 players muito relevantes em 2 mercados totalmente diferentes, agora unificando essa gestão. Muito bom. E é isso mesmo que o Ruiz falou, né? Uma das nossos grandes big-hags aqui na Midra era exatamente disruptar o mercado, né? Eu acredito que nessa junção com a Sinfonia nós temos a oportunidade de disruptar o mercado, de mudar a forma que as pessoas enxergam o mercado imobiliário, enxergam o mercado financeiro e colocar tudo no mesmo lugar, né, para você ter mais segurança e um retorno muito maior, tá? Sigam @Sinfonia Gestora, né? Sinfonia Gestora. @Sinfonia Gestora. Sigam @Midra no Instagram, no YouTube, enfim, esse material, essa live, ela vai ficar gravada, então se vocês quiserem enviar depois para algum cliente seu, para algum amigo, para ele entender um pouco desse modelo da Midra também, fique à disposição. Foi um prazerzaço, obrigado para você, nosso investidor, espero que você esteja na lista dos 20 aí que vão ser sortudos e adquirir uma unidade nesse empreendimento incrível ao lado de um dos 3 maiores polos econômicos de São Paulo, né, e do Brasil também. Valeu? Obrigadão, gente. Foi um prazerzaço. Valeu.